Olá, pessoal do nono, tudo bom? Então, a gente está aqui com a nossa parte 2 do nosso estudo das conjunções. A gente precisa entender o que são, a gente já viu o que são, agora a gente vai estudar propriamente a função delas, né? O significado que elas trazem para as orações, tá? Lembrando, é bom lembrar que a gente está trabalhando aqui a habilidade H14, que é de identificar o sentido de operadores discursivos ou de processos persuasivos utilizados em um texto. No caso, a gente está trabalhando os operadores discursivos, a gente está descobrindo a conjunção e qual a função que ela traz, tá bom? Nessa parte 2, a gente vai estudar só um tipo de conjunção, que são as conjunções coordenativas. Só que essas conjunções coordenativas, elas se subdividem. Sim, lembra que coordenada é um grande grupo, tá? E essas conjunções coordenativas, elas se dividem em 5. Só que é bem tranquilo. Tanto que vocês vão perceber que a nomenclatura que é utilizada para classificar essas conjunções tem muito a ver com a função dela dentro ali da frase, com a função dela ali estabelecendo a relação entre as duas orações, tá bom? Vamos para a primeira então, que é a aditiva. Pensa na palavra aditiva. De onde vem essa palavra? Dá uma pensadinha. Porque exatamente a palavra que é parecida com ela vai ser que vai determinar a função dela ali. Então, pensaram? A aditiva vem do quê? Quem pensou adição, pensou certo. Mas o que adição tem a ver com a língua portuguesa? A adição é somar uma coisa a outra? Sim, mas não somos só números. A gente soma as orações também. Vamos entender melhor isso. As aditivas, elas indicam soma, adição de uma oração com a outra. E as principais conjunções são e, nem, não só, mas também, como também, bem como e assim como. Mas como assim, professora? Vamos ver agora como fica dentro ali da frase, tá? Olha lá. Primeiro exemplo. O advogado não só promoveu a defesa, primeira oração, como também provou que Ana era inocente. Esse como também, o que ele está fazendo? Ele está somando uma oração a outra. Mas como assim, professora, somando? A ação aí que o advogado fez, ele fez as duas coisas. Ele promoveu a defesa da Ana e provou que a Ana está inocente. Então, ele fez aí as duas ações descritas nas duas orações. Então, ele fez a oração 1, ele praticou essa ação da oração 1, o advogado não só promoveu a defesa, e ele também praticou a ação da oração 2, como também provou que Ana era inocente. Vamos ver um outro exemplo. Fui à feira e comprei pastel. Um exemplo simples, eu adoro esse exemplo porque parece bobinho, mas ele exemplifica muito bem aí a conjunção aditiva. Fui à feira e comprei pastel. O que esse e está fazendo? Ele está somando as duas coisas. Eu fiz as duas coisas. Eu fui na feira e comprei pastel. Então, ele está somando as duas ações desenvolvidas nas duas orações, tá? Lembrando que elas são coordenativas e elas não dependem sintaticamente uma da outra. E o terceiro exemplo, não fui ao mercado nem ao açougue. Então, o que esse nem está fazendo? Ele também está somando a oração não fui ao mercado nem ao açougue. Mas, professora, não tem verbo no segundo, mas o verbo está em
implícito aí. Não fui ao mercado, nem fui ao açougue, como se o fui estivesse aí, tá? Não fui ao mercado, nem ao açougue, tá bom? Próximo. Eu tenho agora outra conjunção coordenativa, que são as adversativas. Da onde vem essa palavra? Eu tenho certeza que você já escutou alguma palavra parecida. Pensaram? Adversativa. Lembraram de que palavra? Adversidade? Pode ser. E o que é uma adversidade? Não é uma coisa que vai contra algo que você está fazendo? Se você está tendo um planejamento, se você quer ir o fim de semana à casa da sua amiga, mas acontece alguma adversidade, o que significa? Algo contra aconteceu, certo? Se você pensou nessa palavra, você está correto. Então, o que seriam as adversativas? Elas indicam adversidade, oposição de ideias, tá? Quando se é esperado uma coisa e tem uma quebra de expectativa e acontece outra coisa. Então, algo que vai contra, algo oposto, que vocês usam muito bem o tempo todo. Quais são as principais conjunções? Então, o mas, que você usa muito, o mas, o porém, vocês usam bastante. As outras vocês podem não usar tanto, mas a gente vai aprender a usar agora, tá? O contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, existem outras também, tá? Então, são conjunções que marcam que a oração que vai estar com a conjunção, ela vai ser oposta, o significado dela vai ser uma quebra de expectativa do que foi falado antes. Vai ter a oração 1 e a oração 2 vai ser com um significado oposto. Mas como assim? Vamos ver os exemplos. Chove muito, mas o calor não diminui. O que está mostrando aqui? Chove muito, mas ainda tem calor, mas o calor não diminuiu. Então, apesar de estar chovendo muito, o mas aí vem quebrando essa expectativa e mostrando uma ideia contrária, mas o calor não diminui, tá? Mariana revirou as gavetas, porém não encontrou nada. Então, Mariana revirou as gavetas. A gente espera que ela encontre alguma coisa, porém, mas, contudo, não encontrou nada, tá? O sapato serviu com perfeição. A pessoa tá lá na sapataria, o sapato que ela provou serviu com perfeição. Contudo, a cliente não ficou satisfeita. Serviu, ficou lindo o sapato, mas ela não gostou ainda. Então, esse contudo tem o mesmo significado das outras aí conjunções, o mas, o porém, que vocês usam bastante, tá? O sapato serviu com perfeição, mas a cliente não ficou satisfeita. O sapato serviu com perfeição, porém, a cliente não ficou satisfeita. Mesma coisa do contudo, o sapato serviu com perfeição, contudo, a cliente não ficou satisfeita. Tranquilo, né? Super tranquilo. E agora a gente tem mais um tipo de conjunção coordenativa, que é a alternativa. Então, pensa aí na palavra alternativa. O que é? O que vem na cabeça de vocês? Veio a palavra alternativa, que já vem, já é o nome da conjunção. E o que é ter uma alternativa? Ter uma outra opção. Escolher entre uma coisa e outra? Sim, é isso que essa conjunção faz com as duas orações. Você vai ter uma opção. Você vai poder escolher entre uma oração e a outra. Você vai alternar também entre uma e outra. Então, uma oração e outra, você vai optar por uma e outra, você vai escolher entre uma e outra, ou você vai alternar de uma e outra. Quais são as principais conjunções? Ou, vocês vão entender esse ou, ora, nem, quer, já, mas como assim?
Vamos entender na frase. Ora chove, ora faz um calor insuportável. Então, tá alternando. Ora tá chovendo, ora faz calor insuportável. Mas, professor, esse hora tá sem H, porque não é hora de tempo, de relógio, tá? Esse hora vai indicar aí uma alternância. Ora tá chovendo, ora tá fazendo um calor insuportável. Ora ela tá feliz, ora tá triste. Vai alternando, tá? Entre uma oração, aí tem o verbo chover, e a outra oração aí com faz um calor insuportável, tá? Hoje eu vou comer lagostas ou camarões. As minhas opções aí estão muito boas hoje, né? Então eu tenho que ter uma. Eu tenho duas opções. Eu vou comer lagosta, eu vou comer as duas coisas? Se fosse uma aditiva, estaria. Hoje vou comer lagostas e camarões. Mas não, eu infelizmente vou ter que escolher, eu não vou poder comer os dois. Hoje vou comer lagostas ou camarões, né? Sou pobre, eu só posso comer um, né? Se eu fosse rico, eu comeria os dois, tá? Mas então tá ótimo. Próximo. Ficarão juntos. Ah, vocês escutam essa demais. Ficarão juntos. Quer você queira, quer não. Né? Então aí tá marcando também a opção, né? Aí no caso você não vai ter muita opção, quer você queira, quer não, né? Mas tá mostrando as duas faces aí da moeda, né? Ficarão juntos, quer você queira, quer não. Então esse quer, né? O nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então tem esse nem, tá bom? Beleza? Eu tenho agora também outro tipo de coordenativa que são as explicativas. Então, como o próprio nome já diz, explicativas, o que essas conjunções explicativas elas vão fazer? Explicar? Sim. A oração 2, ela vai explicar o motivo, a razão, a circunstância da oração 1. Ela vai explicar uma oração, vai explicar a outra, tá? Explica o que se disse na oração anterior. Então, quais são as principais conjunções? O que, o porquê, o pois, porquanto, por aí vai. Vocês usam muito o porquê e o pois, né? O que também. Porquanto talvez vocês não usem tanto. Então vamos ver exemplos. Creia em mim porque sou sincero. Eu estou explicando, né, na oração 2 o porquê que você tem que crer em mim, porque eu sou sincero. Olha, está explicando, uma oração está explicando a outra. Os hóspedes, que está sem acento, ficaram satisfeitos, pois foram bem atendidos. Então, vocês estão percebendo que a oração 2, pois foram bem atendidos, está explicando o motivo que os hóspedes ficaram satisfeitos, certo? Está explicando o motivo que eles ficaram satisfeitos, porque foi bem atendido, pois foram bem atendidos, tá bom? Não insista, que ele não irá ao encontro. Então, esse que está dizendo o motivo por qual não deve insistir aí. Por que não deve insistir? Que ele não irá ao encontro. Não adianta insistir, que ele não irá ao encontro. Então, está explicando o motivo de não insistir. Então, as explicativas, como o próprio nome diz, né? Uma oração vai explicar a outra, o que se foi dito na oração anterior. E para fechar, certo? E para fechar as conjunções coordenativas, o quinto o quinto tipo de conjunção são as conclusivas. Então, o que faz as orações conclusivas? Pensou? Elas dão uma conclusão. Quem pensou conclusão, fechou. Perfeito. As conclusivas indicam uma conclusão lógica do pensamento anterior. Então, a segunda oração, ela vai concluir, né, a primeira oração, ela vai fechar a oração. Então, quais são as principais conjunções aí? O portanto, assim, logo, então,
por conseguinte, por isso, né? Então, são aí as conjunções que fecham uma conclusão lógica de algo. Como assim, professora? Não gosto dessa cidade, portanto, vou voltar ao interior. Então, imagine que é uma cidade grande, né? A pessoa não gosta da cidade. Então, que conclusão que ela chega? Portanto, vou voltar ao interior. Vai voltar para a cidade onde ela morava, lá pelos lugares no interior onde ela morava. Eu estudei muito, logo estou preparado, né? Se a pessoa estudou muito ali, qual conclusão lógica que se chega? Que a pessoa está preparada para fazer um teste ali, uma prova. Então, eu estudei muito, logo estou preparado. Próxima. Não guardou nenhuma economia, assim vive de favores. Então, que conclusão que se chega se a pessoa não guardou dinheiro, não guardou nenhuma economia, né? A pessoa, no caso, uma pessoa específica, tá? Ela vai viver de favores dos outros. Então, não guardou nenhuma economia, assim vive de favores. Não guardou nenhuma economia, portanto, vive de favores. Não guardou nenhuma economia, logo, então vive de favores, né? Então, são as conjunções que vão marcar a conclusão. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Peguem as 5 conjunções tipos de conjunção, desculpa, que nós estudamos, né? As aditivas, as alternativas, as explicativas, certo? As conclusivas. Vamos voltar aqui, as alternativas, as adversativas, as aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar aí 2 orações de cada tipo. Desculpa, 2 orações não. 2 frases no período composto, utilizando cada tipo de conjunção coordenativa, tá? Então, pega o caderno de vocês, coloquem lá. Conjunções coordenativas. Aditivas, 2 frases. Explicativas, 2 frases. Adversativas, 2. Alternativas, 2. E conclusivas, 2. Beleza? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer esse exercício. Olha lá. Relaciona as orações em destaque a seus significados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas 5 orações. A oração coordenada está aí grifadinha. A vida o arrocha, mas Tomé não afrouxa. Não reclame de seus pais, que ninguém no mundo é perfeito. Alguns, ora aplaudiram, ora vaiaram os artistas. Deus é amor, portanto, Ele nos ama. A água evapora e forma as nuvens. Então, eu tenho aí o mas, o que, o ora, o portanto e forma. Então, sem olhar aquilo lá atrás, tentem fazer aí. Tá? Você já deu uma exercitada fazendo aí as frases. Tentem relacionar qual que indica alternância, né? Só pelo sentido que a conjunção está dando, dá para descobrir. É bem fácil, gente. Qual que indica alternância? Qual que indica oposição? Qual que indica conclusão? Explicação e adição, tá? Fez isso, marca no caderno junto com as orações, fotografa e me manda que eu tô esperando, tá? E ainda a gente tem a parte 3, que vai vir já já, que são as conjunções subordinativas. A gente se vê lá. Falou? Beleza, gente. Até mais.